Existe algo acontecendo neste exato momento com um grupo específico de pessoas ao redor do mundo. Algo que a maioria das igrejas não está ensinando, que os noticiários jamais vão transmitir, e que a grande parte dos cristãos nunca foi preparada para reconhecer. Não se trata de uma visão dramática descendo dos céus. Não é um terremoto ou uma guerra visível no horizonte. É algo muito mais sutil, muito mais profundo e infinitamente mais importante do que qualquer sinal externo que você já ouviu falar. Antes que a grande tribulação se instale sobre esta terra, antes que os selos sejam rompidos e antes que o mundo mergulhe nas trevas mais densas que a humanidade jamais conheceu, alguns cristãos receberão um sinal. Um sinal específico, silencioso, invisível para os olhos comuns, mas absolutamente real para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E o que você vai descobrir hoje pode ser o alerta mais importante que chegou até você nos últimos anos. Porque se esse sinal já começou a se manifestar na sua vida, isso muda tudo. Mas se ele ainda não se manifestou e você não sabe o que está faltando, o que vem agora é ainda mais urgente. Continue ouvindo até o final. A maioria das conversas sobre os últimos tempos gira em torno de sinais externos. Guerras, terremotos, pandemias, fome, escuridão no sol e na lua. E esses sinais são reais, estão escritos nas Escrituras e estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas existe uma dimensão dos últimos dias que quase ninguém está discutindo com seriedade. Uma dimensão que não aparece nos noticiários, que raramente é abordada nos púlpitos, e que a grande maioria dos cristãos nem sequer suspeitou que existia. Enquanto o mundo olha para o céu esperando sinais visíveis, Deus está operando algo totalmente diferente no interior de um grupo específico de pessoas. Algo que está acontecendo agora, neste momento, com uma discrição que só o próprio Espírito de Deus é capaz de produzir. E a pergunta que você precisa se fazer antes de qualquer outra é esta: esse grupo inclui você? Pense comigo por um instante. Nos últimos meses ou últimos anos, você sentiu algo diferente em sua vida espiritual? Uma inquietação que não consegue explicar? Um senso crescente de que o tempo está acabando? Uma fome pela palavra de Deus que vai além do que você jamais sentiu antes? Uma vontade de se afastar das coisas que antes pareciam normais, mas agora parecem vazias? Um desgosto crescente pela superficialidade espiritual que antes era tolerável? Se você está sentindo alguma dessas coisas, existe uma razão bíblica muito específica para isso. E você vai entender tudo até o final deste vídeo. A grande tribulação não chegou ainda, mas os ecos dela já estão sendo sentidos ao redor do mundo inteiro. Os movimentos que precedem o cumprimento profético estão em curso. Daniel descreveu um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações existem. Jesus, em Mateus 24, usou a expressão grande tribulação para descrever um período sem paralelo em toda a história. A questão não é se a grande tribulação está chegando. A questão é o que acontece com os filhos de Deus antes que ela se instale plenamente sobre a terra. E é exatamente aqui que a maioria dos cristãos nunca foi ensinada a olhar com seriedade. Porque antes do período de maior escuridão que esta terra já conhecerá, algo acontece com os escolhidos de Deus. Algo que a Bíblia documenta com detalhes que foram ignorados por gerações inteiras e que agora precisam ser compreendidos com urgência. Existe uma operação espiritual que Deus realiza no interior de alguns de seus filhos antes de grandes momentos de julgamento. Isso não é teologia nova. Isso está documentado desde o Antigo Testamento, repetindo-se em padrões que atravessam séculos e que convergem num cumprimento final. O padrão começa com algo tão antigo quanto Noé. Antes do dilúvio,
antes que as comportas do céu se abrissem e as águas do abismo subissem cobrindo os cumes das montanhas, Deus disse a Noé: Entra na arca, porque é só a você entre todos desta geração que reconheci como justo. Esse reconhecimento divino aconteceu antes da destruição. Não durante, não depois. Antes. E o mesmo aconteceu com Ló, em Sodoma. Antes do fogo e do enxofre descerem sobre a cidade, os anjos literalmente puxaram Ló pela mão para fora das portas. Não havia como o julgamento começar sem que o justo estivesse primeiro separado. Esse é o caráter de Deus. E esse padrão se intensifica à medida que nos aproximamos do maior julgamento que esta terra já conhecerá. Porque esse padrão não é apenas histórico. É uma profecia ativa sobre o que está acontecendo agora, nesta geração. Vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 9. Esse é um dos textos mais terríveis e mais mal compreendidos de toda a Bíblia. O cenário é Jerusalém antes do julgamento. A cidade está mergulhada em idolatria, em corrupção, em violência sistemática. O povo que deveria ser a luz das nações se vendeu para os deuses pagãos. E então, Deus chama os executores do julgamento. 6 homens aparecem com armas destruidoras nas mãos. Mas antes de qualquer golpe ser dado, antes que uma única vida seja tirada, Deus chama um 7º personagem. Um homem vestido de linho com um estojo de escriba na cintura. E a ordem divina é clara e específica. Percorra a cidade de Jerusalém e marque na testa todos os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Somente depois dessa marcação o julgamento começa. E a ordem para os executores é igualmente clara. Passai pela cidade e feri. Não poupeis nem tenhais compaixão, mas não chegue perto de nenhum que tenha a marca. Esse detalhe é fundamental. O julgamento alcança a todos, mas não chega aos marcados. E o critério da marca não é o comportamento religioso externo. Não é a frequência no templo, nem o sacrifício mais elaborado. É o gemido, é o choro, é a incapacidade de ser indiferente ao que ofende a santidade de Deus. Escreva amém nos comentários, se você sente que precisa dessa marca em sua vida. No texto hebraico original, a palavra usada para essa marca é Tau, a última letra do alfabeto hebraico. E na forma arcaica do hebraico, essa letra era escrita como uma cruz. Uma cruz nas testas dos que lamentavam as abominações. Deus não marca os religiosos mais bem comportados. Não marca os que têm o histórico de frequência mais perfeito. Ele marca os que sofrem com o que ele sofre. Os que choram o que ele chora. Os que não conseguem normalizar o que ele não pode normalizar. E é exatamente por isso que a marca é invisível para os outros. Porque ela não é externa. Não é um rótulo visível. É uma identificação espiritual que opera em uma dimensão que olhos comuns não alcançam. Agora responda para si mesmo com total honestidade. Isso é apenas história? Ou isso é profecia ativa para os dias em que vivemos? A conexão com o que está prestes a acontecer vai muito mais fundo do que Ezequiel. O cumprimento pleno está em Apocalipse 7, e a estrutura é idêntica, com uma diferença radical de escala. Antes de qualquer um dos 4 anjos soltar os ventos destruidores sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores, um 5º anjo sobe do Oriente com o selo do Deus vivo. E a ordem é a mesma do livro de Ezequiel, mas agora em escala global. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. O julgamento está travado, os ventos estão contidos, os anjos estão em posição, mas não se movem. E a razão é simples e poderosa. Deus não começa o período de maior destruição desta terra sem primeiro selar os seus. O padrão de Noé, de Ló, de Ezequiel, se repete agora
em escala planetária no livro do Apocalipse. E se esse padrão é consistente ao longo de toda a revelação bíblica, então há uma pergunta que não pode ser ignorada. Essa selagem está acontecendo agora? Mas aqui é onde muita gente se perde. Porque quando as pessoas leem sobre esse selo em Apocalipse 7, tendem a pensar que isso é um evento futuro distante, algo que vai acontecer lá na frente durante a tribulação, e que elas vão simplesmente assistir de um lugar seguro. Mas essa interpretação ignora algo que o apóstolo Paulo deixou registrado de forma extraordinariamente clara. E é aqui que chegamos à revelação central deste vídeo. Preste muita atenção no que vem agora, porque isso muda a forma como você vai olhar para a sua própria vida espiritual de forma permanente. Em Efésios 1, versículos 13 e 14, Paulo escreve algo que deveria parar qualquer leitor em seus passos imediatamente. Ele diz que naquele Cristo, ao ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Selados com o Espírito Santo. Essa é a revelação que a maioria dos cristãos leu, mas não absorveu com toda a sua profundidade. O sinal de que estamos falando não é algo que vai acontecer no futuro para os escolhidos. Isso já aconteceu. Isso já está operando em quem genuinamente crê. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre a vida de quem pertence verdadeiramente a Cristo. E esse selo não é decorativo. Não é apenas simbólico no sentido abstrato. É o equivalente espiritual da marca do escriba em Ezequiel. É o equivalente do selo em Apocalipse. É Deus dizendo a toda a dimensão espiritual: essa pessoa é minha. Ela pertence a mim. Não chegue perto dela. E esse selo do Espírito não é apenas uma proteção passiva. Não é apenas um escudo invisível ao redor de você. O Espírito de Deus, como selo, opera ativamente no interior de quem é selado. Ele produz sinais internos. Ele produz manifestações espirituais que são visíveis para quem tem o selo, mas absolutamente invisíveis para quem não tem. E é exatamente por isso que o título deste vídeo diz que alguns cristãos receberão um sinal que ninguém mais verá. Esse sinal não vai aparecer no telão de uma conferência. Não vai ser transmitido nas redes sociais. Não vai ser anunciado por nenhuma voz humana. É um sinal que opera na dimensão do Espírito e que só pode ser percebido por quem está em comunhão real com Deus. A primeira característica desse sinal é a que Ezequiel já revelou: um gemido espiritual genuíno pelos horrores do tempo. A marca era para os que gemiam e suspiravam pelas abominações. Não os religiosos mais organizados. Os que sentiam no coração o peso do que estava acontecendo ao redor. Os que não conseguiam ser indiferentes ao estado espiritual da sociedade. Os que choravam o que Deus chorava e que sofriam com o que ofendia a sua santidade. Isso é profundamente raro hoje em dia. Em uma geração que normalizou o pecado, que fez as pazes com o que era abominável, que desenvolveu a habilidade impressionante de assistir as trevas avançarem sem sentir absolutamente nada. Quem ainda sente o peso, quem ainda chora, quem ainda geme, é marcado. Não de forma metafórica, de forma espiritual real. Deus conhece os que gemem, e Ele os identifica. Escreva "Eu permanecerei firme" nos comentários se você crê que o Espírito de Deus genuinamente habita em você. A segunda característica é ainda mais específica. O sinal dos escolhidos antes da tribulação inclui um discernimento aguçado que outros simplesmente não possuem. Jesus, em Mateus 24, diz algo que deveria nos sacudir de forma permanente.
que falsos cristos e falsos profetas farão sinais e prodígios tão grandes que, se possível, até os escolhidos enganariam. Se possível, essa expressão é crucial. Sugere fortemente que não será possível, que há algo nos escolhidos que os torna diferentes em sua capacidade de perceber o engano, mesmo quando está revestido de poder sobrenatural. Não uma superioridade intelectual, mas uma ungência do Espírito que permite que eles identifiquem o que está errado, mesmo quando a maioria está sendo arrastada pela enganação. Esse discernimento é sobrenatural. É o mesmo Espírito que cela, que também ilumina. E nos últimos dias, essa iluminação vai se intensificar nos escolhidos, exatamente porque o engano ao redor também vai se intensificar em proporção sem precedentes. Você tem percebido coisas que os outros ao seu redor não percebem? Coisas na mídia cristã, nas mensagens que circulam nas redes, nos movimentos religiosos que estão crescendo, que te incomodam profundamente, mas que a maioria das pessoas ao seu redor parece não ver? Não é paranoia. Pode ser discernimento espiritual operando como o sinal dos escolhidos. O apóstolo João, em sua primeira carta, avisa com urgência: não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Provar os espíritos. Verificar a doutrina. Isso não é desconfiança doentia. É exatamente o que o Espírito Santo capacita os selados a fazer neste tempo. Mas nem toda inquietação espiritual é o sinal dos escolhidos. E é exatamente aqui que muita gente se engana de forma perigosa. Existe um tipo de perturbação espiritual que não vem do Espírito Santo. É produzida pelo adversário para imitar o real, para confundir, para desviar as pessoas do que é genuíno para o que é contrafação. E a diferença entre os dois é absolutamente crucial. O sinal do Espírito Santo produz gemido, sim, mas também produz paz, produz clareza, produz alinhamento crescente com a palavra, produz aproximação com Deus e não afastamento, produz humildade e não orgulho espiritual, produz amor pelos irmãos e não isolamento ressentido. Se o que você está sentindo produz ansiedade constante que paralisa, amargura que não passa, arrogância espiritual que te faz sentir superior aos outros, desprezo pelos irmãos e paranoia crescente, isso não é o sinal do Espírito. É uma armadilha cuidadosamente construída para roubar exatamente o que Deus quer dar. O profeta Joel descreveu o sinal com palavras que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, declarou que estavam começando a se cumprir e que continuam se cumprindo de forma crescente até os dias atuais. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens verão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, antes do grande e glorioso dia do Senhor chegar. Antes. O derramamento do Espírito acontece antes. Os sonhos, as visões, a profecia, a intensificação da vida espiritual acontecem antes do grande dia do Senhor. Isso é o que está acontecendo agora para os que têm ouvidos para ouvir. Mas existe um detalhe nessa profecia de Joel que pouquíssimas pessoas exploram com seriedade. Porque Joel não diz apenas que haverá derramamento do Espírito. Ele também diz o que esse derramamento precede. Prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo. Sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O derramamento do Espírito acontece primeiro. Os sinais externos mais dramáticos vêm depois. E isso significa que os que estão experimentando esse derramamento agora, os que estão sentindo essa intensificação da vida espiritual neste momento,
estão cronologicamente posicionados antes dos sinais mais dramáticos, antes da maior turbulência, antes da grande tribulação. Isso deveria fazer você parar completamente. Deveria fazer você prestar atenção diferente ao que está acontecendo dentro de você agora. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative o sino de notificações. O que ainda vamos compartilhar nesta série de alertas proféticos é urgente demais para você perder. Agora vamos entrar diretamente no que o livro de Daniel revela sobre os que serão reconhecidos antes da tribulação. Daniel 12, versículo 1 diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo, o teu povo será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Todo aquele que for achado inscrito. Não todo mundo que se diz cristão. Não todo mundo que tem passagem de membro em alguma congregação. Todo aquele que for achado inscrito no livro do Cordeiro. Esse detalhe é absolutamente devastador para a complacência religiosa, porque sugere que há um exame, há uma verificação, há uma distinção real e determinante entre os que estão escritos e os que não estão. E Daniel está dizendo que essa distinção é o que determina quem é salvo naquele tempo de angústia sem paralelo. E há algo antes do versículo 1 de Daniel 12 que muda o contexto completamente. No final do capítulo 11, Daniel está descrevendo o rei arrogante, a figura do anticristo, o que exalta a si mesmo acima de todo Deus e que profana o santuário. E então, abruptamente, sem aviso prévio, vem o capítulo 12 com a aparição de Miguel e o tempo de angústia. O anticristo está em plena operação, e então vem o tempo de angústia. E quem sobrevive? Os que estão escritos. Quem é salvo? Os que foram achados. E a pergunta que você precisa responder diante de tudo isso é: seu nome está escrito? Vamos agora para uma das revelações mais perturbadoras desta mensagem. Estamos vivendo em um tempo em que o enfraquecimento da vida espiritual genuína está acontecendo em escala sem precedentes históricos. Jesus, em Mateus 24, versículo 12, diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor, não a doutrina declarada no papel, não o comportamento religioso externo observável. O amor. Essa palavra no grego original é ágape, o amor que vem de Deus, que é produzido pelo Espírito, que é a marca fundamental dos que verdadeiramente pertencem a Cristo. Esse amor está esfriando em muitos, não em todos, em muitos. E isso significa que há uma divisão acontecendo agora, neste tempo. Enquanto o amor esfria em muitos, em alguns esse amor está sendo intensificado, aprofundado, purificado pelo fogo da presença de Deus. E essa intensificação do amor nos que ainda o possuem é ela mesma parte do sinal que alguns receberão que ninguém mais verá. O próximo passo desta revelação é ainda mais sério. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo escreve sobre os que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso, Deus lhes envia operação de erro para crerem na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas se comprazeram na injustiça. Paulo está descrevendo um ponto de não retorno espiritual, um momento em que a recusa continuada da verdade resulta em um endurecimento tão profundo que a pessoa passa a acreditar ativamente na mentira. E Deus permite que isso aconteça. Não porque quer a perdição de ninguém, mas porque o amor pela verdade é o teste fundamental da autenticidade espiritual. Quem ama a verdade, mesmo quando ela é inconveniente, mesmo quando ela exige mudança, mesmo quando ela cobra um preço real,
esse está sendo preparado pelo Espírito para os últimos dias. E uma das manifestações mais claras do sinal nos escolhidos é exatamente essa: um amor crescente pela verdade, que vai além do conforto pessoal. Uma disposição de abraçar o que a palavra diz, mesmo quando vai contra a cultura dominante. Uma recusa crescente a se adaptar à espiritualidade de conveniência que domina tanto da vida religiosa atual. Isso incomoda. Isso isola em alguns momentos. Isso cria tensão real. Mas é sinal de vida. É sinal de que o Espírito ainda está operando. Há uma razão específica pela qual o sinal de que estamos falando é invisível para a maioria. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, versículo 14, explica com precisão: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode receber essas coisas. E aqui, o homem natural não é apenas o ateu declarado. É qualquer pessoa que, mesmo dentro de um contexto religioso ativo, está operando no plano da carne, da razão natural, da religiosidade sem vida espiritual genuína. Porque é completamente possível frequentar cultos regularmente, participar de grupos de oração, servir em ministérios variados, dar dízimos e ofertas com fidelidade, e ainda assim estar operando sem a presença ativa e real do Espírito Santo. E a pessoa nessa condição olha para os que têm o sinal e não vê nada de especial. Parece exagero, parece emocionalismo, parece loucura. Porque para ela é loucura. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E sem o Espírito não há discernimento real. A pergunta mais importante que você pode fazer neste exato momento é: como eu sei que o Espírito de Deus genuinamente habita em mim? E a Bíblia não nos deixa sem resposta. Em Romanos 8, versículo 16, Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma testemunha interna. Não apenas um sentimento subjetivo produzido por emoção momentânea. Uma testemunha. O Espírito de Deus comunica ao espírito do crente genuíno que ele pertence ao Pai. Com uma certeza que não depende das suas circunstâncias. Com uma paz que ultrapassa todo entendimento, como Paulo mesmo diz em Filipenses 4. E em Gálatas 5, Paulo descreve o que o Espírito produz no interior de quem genuinamente o possui: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esses são os frutos. E quando o Espírito está ativo e não bloqueado, esses frutos se manifestam progressivamente. Não de forma perfeita, porque ninguém é perfeito, mas progressivamente, com um crescimento observável, com evidência de que algo sobrenatural está operando de dentro para fora. A ausência prolongada desses frutos, a estagnação espiritual que não mostra nenhum tipo de transformação ao longo dos anos, isso é um alerta que não pode ser ignorado por ninguém que se diz filho de Deus. Quero falar agora sobre algo que está acontecendo no Brasil de forma específica. Porque quando Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, essa profecia tem um cumprimento local, não apenas global. E no Brasil de hoje, em um país que por gerações foi marcado por uma espiritualidade viva e fervorosa, algo está mudando em um ritmo preocupante. A prosperidade material, o entretenimento incessante, a distração digital que consome horas sem deixar rastro, a normalização progressiva de comportamentos que a palavra claramente condena, a teologia que promete tudo e cobra nada, tudo isso está produzindo um esfriamento que é real e que precisa ser nomeado. Não para condenar, para despertar, porque o Brasil tem um chamado profético. Tem uma missão nos últimos dias
que exige um remanescente preparado. E há pessoas nesta terra que ainda sentem o peso disso, que ainda gemem, que ainda suplicam, que ainda choram no silêncio de seus quartos, pedindo ao Pai que tenha misericórdia desta nação e de cada família dentro dela. Esse remanescente existe. Está espalhado pelo país. E se você está entre eles, saiba que seu gemido não está perdido no ar. Está registrado diante do trono. O desafio do remanescente no Brasil é real. É o desafio de permanecer firme em um ambiente varrido pela cultura do imediato, pela pregação que conforta, mas não convoca, que enche o auditório, mas não transforma a vida. O chamado dos últimos dias não é para a confortabilidade, é para a perseverança. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus avalia as 7 igrejas com um escrutínio que deveria nos deixar com muito cuidado. Sarda tinha nome de que vivia, mas estava morta. Laodiceia era tépida, e Jesus disse que a cosperia da boca. Não toda a expressão religiosa era aprovada. Não toda a congregação que carregava o nome de Cristo estava em boa posição diante do Senhor. E o critério de avaliação não era o tamanho nem a produção. Era a realidade da vida espiritual. A presença do amor do princípio. A permanência na fidelidade doutrinária. A preservação da fé contra os que a queriam adulterar por dentro. Isso convoca cada crente a uma avaliação séria e honesta da própria vida espiritual. E agora chegamos ao momento mais sério de toda esta mensagem. O momento em que as revelações que desenvolvemos até aqui precisam se conectar em algo que não permita que você saia deste vídeo da mesma forma que entrou. Estamos nos aproximando de um período que a Bíblia chama de Grande Tribulação, com uma aceleração que os próprios estudiosos das profecias bíblicas não esperavam ver acontecer nesta velocidade. Os sinais que Jesus descreveu em Mateus 24 estão se cumprindo com uma intensidade e uma convergência sem precedentes. As guerras, os rumores de guerras, as nações se levantando contra nações, os terremotos em vários lugares, a fome atingindo populações que antes não conheciam essa realidade, as pestes, o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor em muitos, a proliferação de falsos profetas dentro das próprias igrejas. Tudo isso está acontecendo. Não em abstrato, na sua geração, no seu tempo, diante dos seus próprios olhos. Daniel 12, versículo 4, profetizou que no tempo do fim, muitos correriam de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicaria. Nunca na história da humanidade houve tanta velocidade, tanta mobilidade, tanto acesso simultâneo à informação em escala planetária. O cumprimento é literal e visível. 2 Timóteo 3 descreve os últimos dias com uma lista que soaria como um diagnóstico preciso da sociedade atual. Amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, ostentadores, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor natural, difamadores, intemperantes, cruéis, traidores, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, tendo aparência de piedade. Esse detalhe é especialmente perturbador, porque sugere que muito do que vai passar por religiosidade nos últimos dias vai ser apenas aparência. Forma sem conteúdo, ritual sem espírito, igreja com o nome de Cristo, mas sem a presença de Cristo. É nesse contexto que o sinal dos escolhidos se torna ainda mais necessário. Porque quando o exterior é enganoso, quando a aparência de piedade não diz nada sobre a realidade espiritual interna, é preciso algo que vá além do exterior. É preciso o sinal que opera por dentro. O sinal que o Espírito Santo coloca não na aparência visível, mas na profundidade do ser. Na parte de você que nenhum olho humano pode ver,
mas que Deus conhece completamente e que os espíritos também reconhecem. Jeremias 31 descreve a nova aliança com estas palavras: Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, não em tábuas de pedra visíveis a todos, no coração, na identidade mais profunda da pessoa. Isso é o que o sinal dos escolhidos representa em sua dimensão mais fundamental. A lei de Deus escrita em você, o Espírito de Deus habitando em você, o caráter de Cristo sendo formado em você. Não como conquista religiosa que você alcançou por esforço, como operação divina soberana que Deus realiza nos que se entregam a Ele com sinceridade e totalidade. 1 João 2, versículo 20, diz: Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. A unção do Santo. Esse é o sinal de que estamos falando em sua expressão mais direta e mais poderosa. Não é um título que alguém pode conferir a você em uma cerimônia religiosa. Não é uma experiência emocional única que aconteceu em alguma conferência no passado e que nunca mais se repetiu. É uma habitação contínua e ativa do Espírito, que produz um conhecimento sobrenatural das coisas de Deus. Um discernimento que vai além da análise humana mais sofisticada. Uma sensibilidade espiritual que o mundo não tem e que a religiosidade vazia também não tem. Apenas o genuinamente nascido de Deus, genuinamente selado pelo Espírito, genuinamente transformado pela graça, tem acesso a essa dimensão da vida espiritual. E nos dias que estão chegando, essa unção vai ser mais necessária do que qualquer estratégia humana, qualquer recurso material, qualquer posição social ou financeira que você possa ter. Maranata. Escreva Maranata nos comentários se o seu coração arde pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque os dias que estão chegando vão testar cada coisa que não tem fundamento real na presença de Deus. Vão expor cada aparência que não tem conteúdo genuíno. Vão revelar quem está verdadeiramente firmado na pedra e quem está edificado sobre areia religiosa que parece sólida até que a tempestade chegue. Jesus termina o Sermão do Monte com exatamente essa imagem. As casas que ficam de pé são as que estão fundadas sobre a pedra. E a pedra não é conhecimento teológico acumulado. É obediência real, é vida transformada, é o sinal interno que se manifesta em vida externa coerente com a presença de Deus. Quem edifica sobre a pedra enfrenta a mesma tempestade que todos, mas permanece. Quem edifica sobre a areia também terá sua aparência. Mas quando a tempestade chegar, vai cair, e grande será a ruína dessa queda. Jesus disse essas palavras, e elas nunca foram mais urgentes do que nos dias que estão diante de nós. Você chegou até aqui neste vídeo. E existe uma razão para isso. Não há acidente na economia de Deus quando se trata de quem ouve o que e em que momento. Se você ainda está ouvindo, se algo dentro de você foi ativado enquanto ouviu esta mensagem, se alguma parte do que foi dito soou como confirmação do que já estava acontecendo em seu coração, sem você saber nomear, preste atenção ao que vem agora, porque chegamos ao momento mais importante de toda esta mensagem, o momento em que a informação precisa se tornar encontro real, em que o conhecimento precisa se tornar decisão genuína, em que a mensagem precisa produzir movimento no interior de quem ouviu. Você pode ter assistido centenas de vídeos sobre profecias, sobre os últimos dias, sobre o arrebatamento e a tribulação, e ter acumulado um nível impressionante de conhecimento sobre tudo isso, e ainda assim não ter o sinal. Porque o sinal não vem pelo acúmulo de conhecimento profético, vem pela rendição real, vem pela entrega genuína, vem pela decisão de dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Não quero mais uma fé de conveniência. Não quero mais uma religiosidade superficial
que me dá a sensação de segurança espiritual, sem a substância de uma vida verdadeiramente transformada. Eu quero o que é real, custe o que custar. Isso é a posição de Ló sendo puxado pela mão para fora de Sodoma antes do fogo chegar. Isso é a posição de Noé construindo a arca, quando todos ao redor ridicularizavam. Isso é a posição dos que choravam e gemiam em Ezequiel, enquanto a cidade ao redor deles dormia satisfeita. Isso é a posição dos selados em Apocalipse, que esperam a vinda do Cordeiro. E essa posição não é reservada para um grupo de superespirituais. É para quem toma a decisão de querer, de buscar, de não se contentar com menos do que o real, independentemente de quanto isso custar em termos de conforto e conveniência. A grande tribulação está chegando. Os sinais estão claros, múltiplos e convergentes, de um modo que a história humana nunca viu. Mas antes dela, há uma operação de Deus que está acontecendo agora, nesta geração. Uma separação, uma marcação, uma selagem. E o Espírito de Deus está percorrendo a terra, não com um estojo de escriba, mas com a presença invisível e absolutamente real que identifica os que gemem, os que choram, os que não conseguem ser indiferentes, os que buscam, os que ainda querem o real, quando tudo ao redor está sendo substituído pela imitação brilhante e vazia. Você pode ser parte desse grupo, pode estar entre os marcados. Mas isso exige uma resposta da sua parte agora. Exige que você deixe de ser espectador da profecia e se torne participante da decisão. Então, quero te convidar a uma oração que não é repetição de palavras bonitas. É posicionamento genuíno do coração. É a decisão de dizer ao Deus que conhece o que está em você exatamente onde você está e o que você quer de verdade. Se você quer o real, se você quer o sinal genuíno, se você quer ser um dos que recebem a marca, antes que a grande escuridão se instale sobre esta terra, ore comigo agora. Pai, eu venho diante de Ti, não pela minha justiça acumulada, não pelo meu histórico religioso, mas pela misericórdia que Tu prometeste a todo aquele que Te busca com sinceridade de coração. Eu reconheço que não tenho força suficiente para permanecer firme nestes dias com os meus próprios recursos. Eu reconheço que preciso de algo que vai além de toda a religiosidade, além de todo o conhecimento teológico acumulado, além de toda a frequência em cultos e atividades eclesiásticas. Eu preciso do Teu Espírito habitando em mim de forma real, ativa e transformadora. Eu preciso da ungência que produz discernimento verdadeiro. Eu preciso do selo que identifica os Teus e que toda força espiritual reconhece. Eu me arrependo de tudo que construiu distância entre mim e a Tua presença. Eu me arrependo da frieza que se instalou, da distração que roubou os melhores momentos, da superficialidade espiritual que me fez conformar com muito menos do que Tu ofereces. E eu escolho agora, neste momento, com tudo que tenho, voltar. Não para a forma da religião, para Ti. Não para a estrutura, para a substância. Não para o conhecimento profético, para a presença real. Coloca em mim o gemido dos que estão escritos no Teu livro. Faz do meu coração um coração que sente o que Tu sentes, que chora o que Tu choras, que ama o que Tu amas e que rejeita o que Tu rejeitas. E quando o dia da Tua vinda chegar, que eu seja encontrado entre os Teus, entre os marcados, entre os selados, entre os que perseveraram até o fim com fé genuína. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo aconteceu agora que é real. Não porque as palavras têm poder mágico, mas porque Deus ouve os que o buscam com todo o coração e não abandona jamais os que se lançam sobre a sua misericórdia.
O mesmo Deus que ouviu Noé, que ouviu Ló, que ouviu os que gemiam em Jerusalém, que ouviu cada geração que clamou a Ele nos dias mais sombrios da história humana. Esse mesmo Deus ouviu o seu coração agora. E o sinal que ninguém mais pode ver foi ativado em você neste momento. Guarde essa decisão. Cultive essa presença. Não deixe o mundo roubar o que acabou de acontecer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Não amanhã. Agora. Cada pessoa que você alcança com esta mensagem é uma pessoa que pode ser despertada antes que seja tarde. Cada família que você toca é uma família que pode tomar a decisão certa no tempo certo. Não segure para si o que pode despertar alguém ao seu redor. O Senhor vem. Os sinais são inconfundíveis. O tempo é urgente. E os que têm o sinal que ninguém mais pode ver estão sendo separados agora, nesta hora, nesta geração. Que você seja um deles. Que sua família seja parte dos marcados. Que quando o dia da vinda do Senhor chegar, você e os que você ama sejam encontrados firmados, selados e prontos para receber o Rei dos Reis. Maranata. O Senhor vem.